Boa tarde a todos. Hoje nós iniciamos o nosso primeiro diálogo da Escola de Contas, né, que foi, na realidade, organizado pela Coordenadoria de Pesquisa e Estudos da Escola de Contas, juntamente, né, com a parceria da Biblioteca Sérgio Cavalieri Filho, e que, de certa forma, traz um tema hoje muito instigante, né? Estava conversando já com o professor, né, que nos deu a honra da sua presença aqui hoje, e ele aborda justamente a prática da ética na gestão de pessoas. Dois pontos que nós estávamos conversando, ética e gestão de pessoas. E no debate eu comentei, complexo isso, né? Tratar de ética e pessoas. E, na verdade, eu já fui convencida neste bate-papo inicial de que realmente é possível cuidar disso e a importância que isso tem para as instituições, né? O trabalho disso em termos da maturidade daquele profissional, como também o quê? Relacionando com a cultura organizacional que existe. Então, eu já vim curiosa, né, para esse nosso primeiro diálogo e, a partir da conversa, fiquei ainda mais. Espero que vocês possam aproveitar muito este encontro e que realmente nós possamos entender um pouquinho desses dois pontos, ética e gestão de pessoas, que é tão importante para nós, para os nossos relacionamentos e, sem dúvida nenhuma, para a realização correta do nosso trabalho, do nosso propósito. Então, o nosso objetivo aqui é justamente trazer mais conhecimento, tanto para os servidores do TCE, mas também contribuir com o quê? Com a sociedade, né, que nós representamos. Então, que possamos ter um excelente diálogo. E aí, professor, agradeço já a presença do senhor, agradeço a presença do público presente. Então, vamos compartilhar esse conhecimento. Boa tarde. Obrigado pela presença de todos. É sempre uma oportunidade que nós temos que agradecer profundamente quando nós podemos compartilhar as nossas angústias, as nossas dúvidas, as nossas preocupações e, no meu caso específico, a questão da ética. A ética é extremamente ampla, trata dos mais diversos assuntos. Eu vou buscar trazer um viés muito prático. Por mais que você vá filosofar, por mais que você vá escolher visão de mundo, isso vai parar em práticas. Então, por exemplo, você quer reconhecer, recompensar eticamente. Você pode escolher uma forma de reconhecer e recompensar, diferenciando pela competência. E isso vai se transformar em regras, normas, políticas, condutas. Você quer gerenciar o desempenho, respeitando a ética. Vamos todos reunidos, vamos debater que tipo de organização nós queremos, qual é a atuação dela na sociedade, e vamos caminhando, vai parar em políticas, normas, códigos de conduta, regras. Então, todos os processos de gestão de pessoas, eles vão desembocar em regras, políticas, normas. Não quero reduzir a questão da ética à norma. Eu estou trazendo, pelo menos, ser ético é fazer o que está escrito, o que foi combinado. É o mínimo para ser ético. Aí é que vem a grande preocupação. Como fazer para que regras e orientações sejam cumpridas? Você teve toda uma preocupação de fazer uma estrutura filosófica fundamentada na ética, foi estabelecendo diretrizes, normas, chegou no patamar da regra. Agora, como fazer para garantir que o que está escrito, de fato, seja praticado?
Esta é uma grande questão, porque há pessoas que podem saber o certo e não fazer o certo. Né? Há um grande desafio, como fazer esse trabalho. As organizações, ultimamente, têm se preocupado com programa de compliance. Vamos criar um sistema aqui para garantir que as pessoas, de fato, cumpram. Programas de governança corporativa. Em outras situações, berros, gritos, sangue, suor e lágrimas, para cobrar que a pessoa, de fato, vá cumprir a regra. Por que as pessoas não cumprem regras e orientações? Vamos investigar. Não conhece? É simples, dê o conhecimento. Não entendem? Explique, é fácil. Não sabem aplicar? Ensine. O problema normalmente está aqui, não querem. Os outros 3 é fácil de resolver. Agora, quando não quer, merece uma reflexão maior. Para garantir o cumprimento das regras, as organizações propõem criar regras com a participação de todos. Então, vamos, os interessados, ficamos aqui debatendo, vamos ver o que é melhor para a coletividade, aprovamos, de preferência, por maioria. Treina para compreender e aplicar regras. Então, não basta saber, bota a pessoa para treinar, para ter certeza que ela vai saber aplicar. Testa envolvendo situações práticas, bota até pessoas ocultas para testar as práticas éticas do funcionário. Disponibiliza pessoas para aconselhamento. Tem dúvida? Pergunte a quem ajude. A organização que faz até prova para avaliar o conhecimento e a aplicação. Todo ano faz prova. E a pessoa só tem condição de participar de um processo de promoção se for bem avaliado. Temos ainda pressões externas, de auditorias, de gerentes. Então, as organizações agem buscando garantir o cumprimento das regras. Agora, saber o que é certo não garante que a pessoa vai fazer o certo. E isso é por demais sabido. Infelizmente, nós vivemos num país, e não é somente aqui no Brasil, onde você tem um guarda de trânsito que é capaz de perdoar uma falta gravíssima, porque vai receber uma cervejinha, um cafezinho, um jabaculê, uma taxa de oxigênio e outros. E eles sabem que isso é errado. Então, é muito fácil chegar a essa conclusão. Saber o certo não vai garantir que a pessoa vai fazer o certo. Nas organizações, há pessoas que só cumprem regras com medo do castigo. Se não tiver certeza do castigo, não vai fazer. Há pessoas que cumprem regras quando são do seu interesse pessoal. Quando é do meu interesse pessoal, eu faço. Se não for, e se eu puder, não faço. Só cumpre regras se o seu grupo cumprir. Eu conheço a regra, mas o meu grupo não cumpre, eu sigo o grupo. Também não cumpro. Cumprem regras porque é assim que a organização funciona e não há ninguém acima de regras. Quero destacar, a partir daí, há um divisor de águas. E também dizendo, é a primeira pessoa que vai examinar as consequências morais do comportamento que vai praticar. Isso é muito sério. No estágio 1, só cumpre regra com medo do castigo, a pessoa é capaz de mentir para não ser castigada. Mas ela não avalia as consequências morais da mentira que praticou. E, às vezes, a consequência da mentira gera um castigo pior do que o castigo anterior. Mas a pessoa não analisa as consequências. A pessoa que é do estágio 2 de raciocínio, ela vai fazer o que for necessário para garantir o seu interesse. Não vai analisar as consequências morais do comportamento que vai praticar. A pessoa que é do estágio 3 acompanha o grupo. Ela não vai analisar as consequências morais do que vai praticar. Somente aqui no estágio 4 é que a pessoa entendeu. E ela pergunta assim, se todo mundo fizer o que eu vou fazer, isso vai ser bom ou ruim para a coletividade?
Se for bom, ela faz. Se não for, ela não faz. Então, a pessoa começa a entender que a regra ela serve para salvaguardar o bem da coletividade. Então, ela entendeu o papel da regra, ela também passa a entender que não há grupo humano, nem muito menos instituição, que funcione sem regra. E entende que é a prática da regra que mantém a ordem. Então, a partir daí, esta pessoa começa a integrar um grupo que analisa as consequências morais do que vai fazer. No próximo, cumpre regras porque elas são debatidas democraticamente. E, por fim, internalizam o valor ético justiça. Então, devemos cumprir a regra porque ela é justa para todos. Essas maneiras aqui de cumprir regras correspondem aos estágios de amadurecimento do julgamento moral da teoria do psicólogo nova-iorquino Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg, estudando, tendo muitas referências, tais como Immanuel Kant, Durkheim, Piaget, Freud, Rousseau e outros, com base especificamente na teoria do Piaget, que é a teoria do amadurecimento intelectual, ele desenvolveu os estágios de amadurecimento já no plano moral. Então, com base nesses estágios, é que a pessoa entende e coloca em prática uma regra. Esses estágios correspondem às 6 maneiras que o ser humano tem de possibilidade de aprender, de amadurecer o seu raciocínio moral. Como é que funciona? Vamos ver. Saber o certo não quer dizer que vai fazer o certo. Digamos que você é uma pessoa do estágio 1 de raciocínio moral. Decida em função do castigo. Então, 100 mil reais, me quebra o galho aí. Você lembra imediatamente, lá em cima, conhecimento. Não receba suborno, mas coloque em prática conforme o seu estágio. Então, como é que é a frase? Não receba suborno, vírgula, se puder ser castigado. Então, a pessoa sabe que não é para receber, mas se não tiver certeza do castigo, ela recebe. A pessoa que é do estágio 2, digamos que a senhora é uma pessoa do estágio 2 de raciocínio moral, decide questões morais em função do seu interesse pessoal imediato. 100 mil reais, me quebra o galho aí. Você lembra imediatamente, não receba suborno, mas coloca em prática conforme o seu estágio. Então, a tua frase é, não receba suborno, vírgula, se for pequeno. Se for grande, vale a pena. Inclusive, receber suborno pequeno é desmoralização para a categoria. Então, não se recomenda. Digamos que você é uma pessoa do estágio 3 de raciocínio moral. Você segue o grupo. Então, 100 mil reais, me quebra o galho. Você lembra imediatamente. Não receba suborno, mas você coloca em prática conforme o seu estágio de raciocínio. Então, tua frase é, não receba suborno, vírgula, se ninguém receber. Se receber aí, eu tenho direito também. Então, a pessoa, a partir do estágio 4, ela quer colocar em prática a regra. 100 mil reais, me quebra o galho aí. Você é um cara do estágio 4. Aí você lembra imediatamente, não receba suborno. E quer colocar em prática a regra. Mas se você estiver ameaçado pela cultura da ambiência, poderá receber. Digamos que você está chegando em casa de madrugada, 10, 11 da noite, e aí, passando por trás de uma árvore, um vagabundo sai de trás da árvore, bota uma 45 em cima de você e diz, passa tudo. E você é uma pessoa do estágio 5 de raciocínio moral, um democrata. Então, o que é que você vai dizer para eles? Olha, o seu ato está equivocado, porque a sociedade brasileira, devidamente representada legitimamente pelos
políticos eleitos já debateram esse seu ato e ele é caracterizado como crime e eu não posso entregar porque eu seria conivente. Já morreu 3 vezes. Então, você é uma pessoa do estágio 5 de raciocínio moral, mas pressionado pela ambiência, você poderá ter práticas imaturas. E essa é uma grande questão, porque você tem um percentual de indivíduos dentro da organização que são pessoas de raciocínio elevado, mas com uma cultura patrimonialista que nós temos no Brasil aqui desde 21 de abril de 1500, essa cultura que nós estamos vendo aí o resultado rádio, jornal e televisão, há pessoas elevadas, mas pressionadas, começam a ter práticas imaturas e vão adoecer com isso. Então, vamos lá. Pressionada por forças da ambiência, a pessoa ameaçada muda a motivação do seu comportamento moral. Como eu estava dizendo, você, digamos, um democrata, uma pessoa do estágio 5. Então, você gostaria de, antes de decidir, trazer as informações, debater, ouvir as pessoas, mas você trabalha numa organização autoritária, onde não há espaço para isso. O que começa a acontecer? Você pensa de um jeito, é obrigado a agir de outro, você entra em dissonância cognitiva e passa a ter sofrimento psicológico e, ao longo do tempo, você vai adoecer. É uma questão de tempo entre você pensar de uma maneira e agir de outra, em dissonância cognitiva. Então, isso é um fato. Eu vou mostrar a pesquisa para vocês, tem mais ou menos 20% de pessoas dentro da organização que são maduras de raciocínio, mas pressionadas pela cultura patrimonialista nossa, com práticas imaturas. Mês passado, no início do mês, estava verificando, no setor bancário, aumentou 30% o afastamento por transtornos mentais, por conta da pressão de meta ser alcançada a qualquer custo. E aí as pessoas mais elevadas começam a experimentar sofrimento psicológico e terminam adoecendo. Vou começar a mostrar para vocês algumas informações da pesquisa, mas para isso eu queria dizer a ideia do risco humano. Quando a pessoa pensa no estágio 1, faço se tiver castigo, ou faço se for do meu interesse, faço se meu grupo fizer, isso é o risco é uma ameaça para a organização. Porque a pessoa pode não fazer. Se não tem certeza do castigo, não é do meu interesse, meu grupo não faz, eu posso não fazer. Então, o risco é uma ameaça. A partir do estágio de raciocínio 4, o risco é uma oportunidade para a organização. Porque, além da pessoa cumprir, ela passa a cobrar. A pessoa do estágio 4 de raciocínio, ela entendeu para que serve uma regra moral, é para o bem da coletividade, entendeu que uma instituição só funciona com base nas regras, entendeu que a prática das regras que mantém a ordem e, por conta disso, além dela cumprir, ela passa a cobrar. Então, passa a ser uma oportunidade, ela extrapola a si própria, ela passa a cobrar dos outros. Então, esse é um conceito importante para a pesquisa. Um outro conceito é a questão da maturidade da cultura. Cultura mais comum que nós temos nas nossas organizações aqui no Brasil é a cultura pré-convencional, que é essa que a gente vê no rádio, jornal e televisão. Visão e ações de curto prazo, autoritarismo, manipulação, conflitos, troca de favores, os fins justificam os meios, prevalecem os interesses pessoais e as pessoas são movidas por medo e interesses pessoais. Uma cultura mais burocrática, chamada de convencional. Procedimentos burocratizados, padronização e paternalismo resistem às mudanças. As autoridades legítimas definem os padrões morais da organização. O superior hierárquico é mais competente tecnicamente, como é uma regra geral da burocracia. Respeito pelas expectativas da autoridade legítima. As pessoas seguem o exemplo das autoridades. Eu queria fazer um comentário aqui, que tem uma ideia
que sempre é dita, dê o exemplo que arrasta multidões, dê o exemplo, mais ou menos. Por quê? Se você dá o exemplo e não tem a certeza do castigo, não quer dizer que a pessoa vai fazer. Se você dá o exemplo, mas não é do interesse da pessoa, não quer dizer que ela vai fazer. E se você dá o exemplo e o grupo não faz, não quer dizer que a pessoa vai fazer. Então, certeza que a pessoa vai fazer é quando são indivíduos de estágio 4, 5 e 6. Esses vão, de fato, seguir o exemplo da autoridade. Os outros não é certeza. Sim. As pessoas seguem... A organização pode se tornar acrítica. Motivação pelo cumprimento de regras compliance. As instituições públicas têm muito dessa mistura da cultura pré-convencional com uma cultura convencional. É muito comum encontrar. Cultura mais amadurecida. Pós-convencional. Visão e ações de longo prazo, respeito às diferenças e minorias, decisões tomadas com a participação dos envolvidos e aprovação da maioria. Seguir a tendência da maioria. A organização procura pesquisar a tendência da maioria e, dentro da possibilidade, seguir. Conflitos resolvidos com diálogo, prevalece a busca pelo bem coletivo, respeito aos direitos humanos e cada indivíduo tratado com dignidade, motivação pelo comprometimento com o bem de todos. Então, tipificando as 3 culturas. Aí eu fiz uma pergunta sobre a presença dos raciocínios morais na ambiência. O resultado é 89, isso já fiz mais de 50 pesquisas. Não é um dado isolado, é um dado que tem todo um histórico. Nesse caso aqui específico, 89% afirmam que mais da metade, muitas vezes e sempre, o raciocínio de estágio 1 está presente. Estágio 2, 93%. A soma de um universo de 100%, mais da metade, muitas vezes, e sempre deu 93%. Raciocínios de estágio 3, 93, estágio 4, 71, 35 e 5. Chamando a atenção. Isso aqui não quer dizer que tem gente fazendo alguma coisa errada. Todos estão fazendo as coisas corretas. Só que o primeiro ali está fazendo, eu estou cumprindo a regra, com medo de ser castigado. Estágio 2, eu estou cumprindo a regra, porque é do meu interesse. Estágio 3, 93, eu estou cumprindo a regra, porque meu grupo cumpre. Estágio 4, eu cumpro a regra porque mantém a instituição funcionando. É boa para a instituição. 35, porque ela é democrática. Estágio 6, porque ela é justa. Então, esclarecendo, não tem ninguém fazendo nada errado. Todos estão cumprindo as regras, por motivações de raciocínio moral de estágios diferentes. E isso aqui é que nós precisamos aprofundar. E aí eu perguntei, como é que está a cultura? Verificando marcadores da cultura pré-convencional, convencional e pós-convencional, nesse caso aqui, que é um caso paradigmático, ele representa dezenas de casos, a cultura encontrada foi predominante pré-convencional. E aí é importante dizer, você não tem uma organização toda pré-convencional, você pode ter áreas menos amadurecidas, áreas mais amadurecidas, vai depender da instituição. Não precisa ela ter um padrão único de cultura no interior dela. Então, vê que bate aqui, ó. Você tem a predominância de raciocínios imaturos e a cultura também predomina uma cultura imatura. Tem um outro dado que aponta nessa direção,
é a prática da empatia. Rapidamente falando, empatia, capacidade da pessoa se colocar no lugar da outra para entender o problema da outra e ajudar. Capacidade de se colocar no lugar da outra, entender o problema da outra e ajudar. Só que tem duas. A natureza da ajuda. Eu posso ajudar por interesse pessoal. E aí nós iríamos encontrar interesse pessoal aqui, ó. 1 e 2. E eu posso ajudar por solidariedade, por compaixão. Então, quando você vai verificar, olha só, não predomina a prática da empatia, quase 80% não pratica a empatia. Pay attention, please. Presta atenção, olha só. Eu não estou falando da diferença entre ajudar por interesse e ajudar por ser solidário. A pessoa nem se coloca no lugar da outra. Isso é outro passo. O fato de me colocar no teu lugar, procurar te manipular para o meu interesse, já é um passo além. Eu nem me coloco no lugar da outra, um tanque de guerra passando por cima a toda velocidade. Então, é um dado que fala de uma cultura imatura, que fala de uma predominância de raciocínios imaturos. Aqui. Eu perguntei, por que as pessoas cumprem as regras na organização? Por que elas cumprem? Considerando o equilíbrio de pressões morais às quais ela está submetida. Do jeito que está aí, por que as pessoas cumprem as regras? Olha o resultado que deu. Ó. Medo do castigo, estágio 2, interesse pessoal, deu 72%. Cumprir regras, 3. Seguir o grupo, estágio 4. E 5. Agora, vejam como é que a importância das pressões que a pessoa recebe da ambiência. E aí eu perguntei. Aliás, eu coloquei a pessoa numa situação crítica. Eu perguntei assim, por que as pessoas não assumem publicamente a responsabilidade pelos erros que cometem? Quer dizer, ela está na cultura dela, mas aí ela vai botar o peito para fora. Por que não assume publicamente? Olha o resultado que deu. Você tinha aqui, ó, 15% estava em 1 e 2, saiu. Gente cumprindo regra aqui, 21 e 7, ó, saíram. Foram lá para cima, 29. Cresceu. As pessoas de raciocínio amadurecido, na hora que foram expostas, elas mostraram o raciocínio que tinham. Então, o que é que você tem aí? Você tem, praticamente, de cada 10, 3 pessoas estão com práticas imaturas, quando, na verdade, elas não são. É a pressão da ambiência que está fazendo com que a pessoa tenha prática, raciocínios, justifiquem as suas ações de maneira imatura. Perguntei outra coisa. Olha, veja que eu vou manter 72, 21 e 7. É o mesmo. Agora, eu disse assim, a organização mudou sua política quanto a erros praticados. Agora a organização está entendendo que um erro praticado é uma oportunidade de aprendizado para todos. Então, a pessoa que assumir que cometeu um erro não será punida, ao contrário, será reconhecida pela contribuição que deu para todo o aprendizado da coletividade. Então, coloquei a pessoa numa situação moral positiva, né? Tirou a pressão. O resultado que deu. Então, você vê que no equilíbrio inicial, quando você muda o equilíbrio das forças morais, muda o raciocínio das pessoas. Isso quer que dá uma ideia, que você pode construir uma metodologia focada na entrada de forças morais positivas na ambiência para que as práticas sejam
elevadas. Então, nós estamos aqui demonstrando que, na hora que você muda as pressões às quais as pessoas estão submetidas, elas mudam os raciocínios. Então, eu posso fazer isso de maneira científica, criar um método para elevar as práticas morais. Outra situação, vou repetir, 72, 21 e 7. Ó. Agora, a situação neutra. Eu botei o pessoal numa fazenda de bois. Por que uma fazenda de boi? Porque aqui do tribunal tu conhece a chefia, conhece a equipe, conhece a cultura. Lá na fazenda de boi tu não conhece. A equipe não conhece a cultura, tu conhece nada. Então aí você se livra de um conjunto de pressões que aqui está muito claro. Muito provavelmente, esse seria o ponto mais próximo do raciocínio das pessoas. Elas estão numa situação nem pressionadas negativamente, nem pressionadas positivamente. Elas estão numa situação neutra. Então, provavelmente, a predominância de raciocínios na ambiência individual seja esse daqui. Mas o fato que me parece ficar muito claro é que, se as pessoas são pressionadas por forças da ambiência, elas mudam as suas maneiras de raciocinar. E isso aqui, na hora que você vai alterando as forças, fica muito claro a mudança que você tem. Ó. E são mudanças significativas. Ó. 72%, menos 43% saíram daqui. Ó. É muito forte a mudança. E o que nos causa uma preocupação, já que a nossa cultura é patrimonialista, você tem aí um percentual de pessoas que são elevadas e não conseguem. E triste, porque são os talentos éticos da organização. Os talentos éticos da organização são as pessoas mais amadurecidas, que não conseguem agir como tal por conta das pressões negativas presentes na ambiência. Lembro da ideia de risco? Estágio 1, faço se tiver o castigo. 2, faço se for do meu interesse. 3, faço se meu grupo fizer. Se você somar os 3 aqui, ó, nessa situação aqui, de cada 5 pessoas, 4 podem não cumprir as regras. De cada 5, 4 podem não cumprir as regras. É uma situação extremamente ruim para a organização. Então, qual é a ideia? É que você possa agir minimizando esse risco como uma ameaça e potencializando esse risco como uma oportunidade. Você gerenciar a ambiência nesse sentido. Pessoal, é assim. Agora, para a ciência avançar, eu perguntei, por que é assim? E aí identifiquei 4 agentes morais na organização. Primeiro, e o fundamental, mais importante, é a alta administração, que é quem aprova, pune, enfim. Mas não adianta a alta administração espalhar os 4 ventos que quer ser ética, se os superiores hierárquicos não reproduzem, se as equipes não reproduzem e se os indivíduos não reproduzem. Muito en passant, vou dizer aqui uma preocupação especial. As organizações usam equipes para resolver problema técnico, mas não usam equipes para resolverem questões morais. Elas não atuam enquanto agentes morais autônomos. E, tal como uma pessoa, uma organização, ela evolui passo a passo. Enquanto o comportamento de equipe não for de agente autônomo, e disso de maneira modal, o que mais aparece, a organização não consegue chegar no estágio 4. Isso é extremamente preocupante. Mas vamos lá. São esses 4 agentes. Olha o que eu perguntei. As pessoas se recusam a desrespeitar os padrões técnicos e de segurança? Digamos assim, de cada 100, 7 disseram que sempre se recusam. Não seria essa uma resposta esperada para 100%? Você deve se recusar a fazer um trabalho que você sabe que é errado
e que coloca pessoas em risco. Não era de se esperar que fosse 100%? Por que eu iria fazer um trabalho que eu sei que é errado e que coloca pessoas em risco? Quando vem a resposta, de cada 100, 7 disseram, ó, sim, é verdade. Sempre as pessoas se recusam. É muito pouco. Isso era para ser 100%. Aí você pergunta assim, tá bom, é assim. Agora vamos analisar qual é a atuação dos agentes morais quanto a essa questão. Ó, o 7 que estava ali, eu passei para cá. Percepção do apoio para quem se recusa a desobedecer padrões técnicos de segurança. Aí a chefia. Apoio da equipe, apoio de indivíduos. Então, isso começa a ficar um verdadeiro milagre. A pessoa se recusar a fazer o errado. Vamos ver numa siderúrgica. Você tem uma linha de produção, toda linha de produção industrial tem range de segurança. Então, já está dito lá, regra de aço. Fora do padrão de segurança, você está autorizado a parar de fazer. Não faça. Está autorizado por praticamente Deus. É auto-administração. Você está trabalhando, aí começa, sair do parâmetro. Aí você diz assim, bom, agora eu vou enfrentar um pequeno dilema entre resultado e regra. Porque se eu paro, eu não tenho um resultado. Se eu não tenho um resultado, eu não tenho um bônus. Se eu não tenho um bônus, eu não pago a escola das crianças. Então, a primeira pessoa que eu tenho que vencer sou eu mesmo. Eu tenho que me vencer, dizer, tenho que parar. Só que as coisas não funcionam dessa maneira. Você não vai lá e mete a mão. Você tem uma chefia. Então, você vai lá, oh, chefia, a situação está saindo do controle aí, eu preciso dar uma parada, porque olha só, é capaz da chefia dizer, novidade, está vindo trabalhar bêbado? Está fumando crack? Você é maluco? Meu amigo, às 6 da manhã tem que ter 30 toneladas de aço. É contrato da siderúrgica. Se não tiver, nós vamos pegar uma multa mega. Então, dê seu jeitinho. Aí a pessoa não consegue apoio da chefia, vai falar com a equipe, vai falar com os colegas. É praticamente um milagre para você se recusar a fazer um trabalho que você sabe que é errado. E você sabe que está fora da especificação de segurança. Outro item. As pessoas, olha só, preste atenção na sua vida. As pessoas cumprem as regras morais da organização, sempre 0. Percepção da cobrança. A chefia cobra, a equipe cobra, as pessoas cobram. Aí você vai verificar outra. As pessoas, quando descumprem as regras morais, são punidas com justiça, independente de quem seja? 7% disseram que sim. Aí vamos ver o papel dos agentes morais. Percepção da punição para descumprir regras. Chefia sempre pune. Equipe, indivíduo. Professor, mas tem muitas vezes é área de playground do estágio 2, que vai fazer quando for do interesse, quando não for, não faz. Então não cabe muitas vezes aí, é sempre. Percepção da punição para descumprir regras. Aí é o desastre ecológico. Por quê? Já tem uma ideia consolidada que fazer o certo é obrigação. Não, mas não pode fazer uma ajuda aqui, um negócio para a pessoa fazer. Não, fazer o certo é obrigação. Fazer o certo é obrigação no plano conceitual. Nós estamos trabalhando aqui no plano prático. Então, a pessoa do estágio 2 só vai fazer o certo se ela perceber que é bom para ela. E, amigos, eu não sei se a minha experiência bate com a de vocês. Mas, depois de 65 anos nesse planeta, rara foi a exceção que eu vi uma pessoa que tem fama de cumprir regras ser valorizada. Claro que há momentos que são super valorizados, porque merece mesmo. Mas, regra geral, não traga não, mas fulano de tal. Não, rapaz. Então, é o empata-moita, é o roda presa. Então, olha, gente, o que é que nós estamos passando para a cabeça da maioria dos nossos colegas que são do estágio 2.
A maioria esmagadora dos brasileiros são de estágio 2. E nós estamos dizendo para eles, não seja correto, porque isso não é bom para você. Você é discriminado. Então, nós precisamos colocar na ambiência a percepção de que fazer o bem para a coletividade é bom para o indivíduo. E isso não existe. E com base nessa teoria, isso fica claríssimo, claríssimo. Tem que ser bom para mim. Se eu sou do estágio 2, eu vou fazer o bem para a coletividade por egoísmo, pensando em mim, mas vou fazer. Então, fica essa ideia aqui que realmente é um diferencial com essa visão teórica. A pessoa que cumpre as regras, chefia valoriza, equipe, indivíduo, daí. Então, não bate. Não bate com a necessidade teórica que é a pessoa do estágio 2 perceber que é bom para ela. Aqui tem um quadro geral. Imagina assim, ó. Descumprir regras técnicas de segurança. Se a alta administração tem juízo, queria que fosse 100%. Se tem juízo, ora, eu não vou exigir que se faça um trabalho errado ou que coloque pessoas em risco. Cumprir regras morais devia ser 100%. Punir o descumprimento de regras devia ser 100%. Valorizar o cumprimento de regras. Esse quadro é triste. E pior, não posso nem dizer que é um fato isolado. É sul do Brasil, centro-oeste, nordeste, norte. Quero também falar de um detalhe. O nordeste, sudeste, centro-oeste, tem diferença? Tem. De valores, é cultural. Eu não estou falando de valores, eu estou falando aqui como se operacionaliza o valor. É de raciocínio, e essa diferença não tem. Essa diferença não tem. No Brasil inteiro, o padrão é por aí. Com base nisso, nós podemos fazer, e eu estou caminhando já para finalizar, um mapa do risco do descumprimento de regras dentro da organização, que é exatamente o que eu fiz lá no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, com essa pesquisa. Eu peguei todos os setores e disse, olha, essa área aqui, aquela outra, são áreas onde há o maior risco de descumprimento de regras. Mas como é que sabe disso? Não tem dificuldade, se você só sabe identificar os raciocínios, qual é a área onde vai ter maior facilidade para descumprimento de regras? Onde houver a maior concentração de raciocínios 1, 2 e 3. Você pode fazer o mapa do risco. E o que fazer? Ao invés de você auditar uma empresa inteira, uma instituição inteira, você pode fazer um Pareto, trabalhar em cima, reduzir investimento, reduzir o custo, trabalhar nas áreas onde há um risco maior. Há alguns problemas, porque são N exemplos. Liderança não é legitimada. Tu estudasse feito uma maluca e verificasse que o bom mesmo é ser líder democrático. É ouvir as pessoas, é você informar. Aí tu tem uma equipe do estágio 2, você bota todo mundo lá para debater a última coisa que ele quer. Você é um idiota, porque eu quero eu e você, eu e você, para a gente garantir o toma lá da cá. Não me vem com um papo desse negócio de debater na frente de todo mundo, não, porque o meu interesse pode sumir. Então, a pessoa muito imbuída de uma boa liderança moderna não vai ser legitimada. Se puder, a equipe do estágio 2 vai trucidar uma pessoa madura de estágio 5. Perda de talentos éticos, a pessoa vai começar a sofrer. Ela imagina uma construção coletiva e nunca consegue. Por vários motivos. Muitas vezes pela própria equipe de estágio 2 e uma chefia de estágio 2 também. A pessoa não consegue raciocinar da forma que pensa e sofre por conta disso. Você passar um sofrimento desse de 1 mês, 2, 3, 4, talvez 1 ano, vá lá, mas 5 anos,
8 anos, você vai adoecer. É uma questão de tempo. Não precisei ler muito, não. Eu passei por uma situação dessa, cheguei no momento que estava recebendo praticamente carta de Spielberg. Sabe aquele cara lá de Hollywood, aquele Spielberg? Porque os meus índices eram hollywoodianos. Triglicerídeo, 1.800. Colesterol, LDL não media. Porque eu vivia numa situação dessa. Na hora que eu deixei, todos os índices voltaram para normalidade. Todos, sem exceção. Então, se quiser estudar, pode estudar. Mas que é assim que funciona, funciona. Depende da pessoa. Um, problema de fígado, outro, transtorno mental, outro, depressão, e por aí vai. O que vai rolar? Promoção de individualistas. A pessoa da alta administração, que é imatura, tem dificuldade de lidar com gente ética. Vamos lá? Tu vai vender para a empresa tal. Aí tu diz assim, chá comigo, chefia. E me pergunta, vai ter lançamento? Eu digo, vai. E se eles perguntarem, eu digo para você, diga que não. E aí, se você é uma pessoa ética, você diz assim, chefia, para mentir você manda de outro, eu não vou não. Quer ver a gente se entender bonitinho? Vai vender para a empresa tal. Deixa comigo, chefia. Vai ter lançamento? Vai. E se eles perguntarem, diga que não. E aí você diz assim, e eu ganho o que com isso? Aí a gente se entende. Então, alta administração imatura tem facilidade de lidar com gente também imatura e a consequência sistêmica e estratégica qual é? No longo prazo, as pessoas imaturas vão sendo promovidas, chegando próximas ao estágio de raciocínio das autoridades. É uma das consequências. Ações de curto prazo. Ações de longo prazo não são compreendidas. As pessoas, por exemplo, querem aplicar sustentabilidade. Aí vai lá num congresso internacional, vem de cabeça feita. Pessoal, vamos aplicar sustentabilidade. Aí junta a galera da norma, junta todo mundo. Aí entra na primeira fase islâmica, tu sabe qual é, não? Junta todo mundo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí vai pegando pressão. Como a instituição trabalha no curto prazo, apagando incêndio, aparece um incêndio e tira os recursos daqui, volta para lá. Aí o projeto morre, dá aquela morrida. Aí quando resolve, volta para o projeto, segunda fase islâmica. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E não chega nunca. Por conta de não ter essa visão. Gente, eu estou falando de ética, mas no fundo é maneira de raciocinar. A pessoa do estágio imaturo, ela dá aula de planejamento estratégico, de pensamento sistêmico, tira nota 10, conceitual. Mas na hora de usar, ela usa tudo aquilo em benefício próprio. Ela não consegue se perceber dentro de um sistema. E os prejuízos para a organização são inúmeros. Se você ter pessoas imaturas com poder na organização, pensando somente na carreira delas. Conflito de feudos, a quantidade é enorme, cada um só vê o seu pedacinho. Agora, o que fazer? Você pode gerenciar a ambiência, que funciona, mas é instável, porque mudou a chefia, mudou, as forças mudaram. Chegou uma pessoa nova, chegou se for no mercado, um concorrente desonesto, mudou. Então, gerenciar a ambiência muito rapidamente. A pessoa que é do estágio 1, ela precisa perceber que se não fizer o certo, será castigada. Então, adote aí como diretriz, nunca percam a oportunidade de punir uma pessoa com justiça e dignidade. Encare como uma oportunidade. É justo e não tem humilhação, é a hora que a organização diz para todo mundo que não vai concordar com o errado. Então, se você adota isso como uma regra, a pessoa que decide em função de castigo, ela sabe. Não vou fazer porque serei castigado. A pessoa do estágio 2, ela precisa entender que é melhor para ela promoção, treinamento, bônus e outras facilidades da organização
eu terei se eu trabalhar para o coletivo. Então, para cada uma maneira de raciocinar, você tem uma estratégia que você pode fazer isso e gerenciar a ambiência para que haja práticas elevadas na ambiência. O melhor dos mundos é quando você trabalha para elevar o raciocínio de cada indivíduo. Para dar um exemplo coletivo, o meu sonho de consumo atual é Finlândia. O Snowden, aquele cara lá que tirou os segredos dos Estados Unidos, de vez em quando bota aí na internet, divulgou que o primeiro-ministro da Islândia tinha uma conta secreta no exterior. Presta atenção, ele não estava sendo acusado de nada. Uma conta que tinha no exterior que ele não tinha botado no imposto de renda. Só isso. O povo foi para a porta do parlamento e em 24 horas ele renunciou. E saiu sem ser acusado de nada. Porque não tinha nada a ver com a atuação dele enquanto parlamentar. Só bastou não merecer a confiança. Já estava fora. Então, é aqui o que nós estamos falando com você ajudar a própria pessoa. Então, é você fazer com que a pessoa evolua. Ela vá aprendendo a raciocinar de maneira mais amadurecida. E como estava comentando, esse processo eu estou concluindo agora um estudo científico lá no Tribunal de Contas de Rondônia, justamente para validar um método para elevar o estágio de raciocínio. Eu não gosto do que existe porque ele é muito solto. É como se fosse psicodinâmica de grupo. A pessoa fala uma coisa e tem um comentário, não é instrumentalizado. Então, eu instrumentalizei o processo e aí estou testando. De maneira geral, pessoal, aí é a minha área de preocupação. É a questão da prática da ética, tem, no que eu entendo, tudo a ver com a maturidade do raciocínio da pessoa, da aplicação. Então, se você quer garantir que a ética seja, de fato, aplicada, é preciso ajudar as pessoas a elevarem o seu raciocínio moral. Senão, ela vai ficar dependendo das pressões da ambiência. Perguntas serão muito bem-vindas. Professor, obrigada pela palestra. Aqui, ó. E eu queria saber, a pesquisa foi realizada só no Brasil, não é isso? Sim. E eu fiquei surpresa com a questão da empatia, que me parece que, para nós, latinos, isso é muito importante. Eu estava conversando até sobre isso com duas amigas que atuam fora do Brasil, e elas estavam a percepção delas foi essa, de que, no Brasil, a questão da empatia entre o funcionário, o chefe, ou entre a equipe, é muito mais importante do que para países nórdicos, por exemplo. Eu concordo contigo, mas eu diria assim, a relação... Eu diria assim, a relação pessoal é muito importante. Não o ato de me colocar no lugar do outro e ajudar a outra pessoa. Então, a nossa cultura é muito relacional. Você é muito importante na minha relação, mas necessariamente não tem a ver o fato de eu me colocar no teu lugar para resolver questões que estão relacionadas a você. Então, eu faço essa diferença. E fico surpreso, porque eu também achava que era mais. Exatamente. Mas não é. E é porque o tempo é pequeno aqui. Então, o que eu coloquei? Você tem lá, nunca achei nada menos do que 50% de a empatia não ser predominante. E ainda faço perguntas para diferenciar a empatia cognitiva e emocional. Aí é que a tristeza é enorme. Porque, se eu considerar que, digamos, nesse caso aqui eram os 17%, que eu falei, é 79, 17. 17% pratica. Desses 17%, você pode botar uns 60% é cognitiva. Quem pratica ainda chega perto de você porque tem algum tipo de interesse. E eu não quero dizer interesse escuso, tem algum tipo de interesse.
Eu vou te ajudar porque eu tenho interesse. É mais o afeto do que a empatia em si. Né? Exatamente, é essa a diferença que eu faço. Então, as nossas relações são muito afetivas, de se aproximar do outro, de tocar no outro, mas, de fato, ficar no lugar do outro para ajudar, isso eu não estou tendo essa resposta, não. E tem a ver com a nossa maneira de raciocinar. O nosso raciocínio predominante é de estágio 2. Eu faço aquilo que é do meu interesse. É uma viagem para a gente começar a ver a questão da ética de maneira diferente. Você não ficar preocupado apenas em dizer o que é o certo. Dizer uma coisa também, um equívoco muito sério que tem dentro das organizações, e eu fico muito tranquilo em confessar as coisas equivocadas que fiz. Quando você tem uma pessoa que era imatura, egoísta, e às vezes tinha um cargo de mais poder, então tinha que ser treinado para que fosse uma gestão mais democrática. Olha só, o tamanho do risco. Se você pega uma pessoa de raciocínio 2 e você começa a dar mais ideias e mais conceitos, você não está resolvendo, você está piorando o problema. Se você pega para uma pessoa dessa que dá coice, chuta em parede, se altera, trata mal as pessoas, aí alguém diz para ela assim, não faça isso, que isso não é bom para você. Aí ela deixa de fazer. Mas o miolo não quer dizer que mudou, não. Então ela vai se refinando. Lidar com gente autoritária, descontrolada, é a coisa mais fácil do mundo, porque é um livro aberto. O difícil é lidar com gente autoritária refinada. Essa é que é difícil. E é esse o processo que leva a dar mais conhecimento, porque o problema não é de hardware, é de software. Se não alterar o software da pessoa, tudo que ela aprender vai usar em benefício próprio. Então, é um desafio enorme por conta disso, porque o primeiro momento é levar a informação. E não está no processamento da informação. Até porque você tem gente aqui que nunca leu um livro. Pobre, analfabeto do 6º estágio de raciocínio moral. A tua superintendente de fogão na tua casa pode ser uma pessoa do 6º estágio de raciocínio moral, sem nunca ter lido um livro, porque aprendeu na prática, com as próprias experiências. Aqui, ó, Eu fiquei com uma curiosidade. O estágio 6, que seria o mais elevado, né, nessa escala, que Sim. Eu cumpro a regra porque a regra é justa. Isso. Se teve alguma testagem sobre eu não cumpro a regra porque ela não é justa. Claro que sim. Eu queria ver, porque acho que essas pessoas existem no nosso modelo social, né? Como é que é? A desobediência civil. Quer dizer, é bem curtinho, né? Se a lei não é justa não cumprir a lei. Então você cumpre porque ela é justa, e se ela não é justa, você se nega a cumprir. Então são as pessoas do estágio 6 que são capazes de dar a própria vida pela causa. 6.1, né? Eu tenho curiosidade, o que me levou a fazer esse trabalho no Tribunal de Contas de Rondônia? É porque tinha um aluno da FGV. Na verdade, a história começa um pouco antes, né? Eu procurei sempre fazer diferente, ter um diferencial competitivo. Então, eu dava aula de ética, e aí eu tinha decorado uma meia dúzia de histórias da filosofia greco-romana. Então, eu falava bonito, o pessoal gostava. E aí, quando saía, ela falava, meu Deus, como é que uma pessoa sozinha pode saber tanto? E aí, de vez em quando, eu falava assim, o que eu faço com essa merda? Porque não ficava no plano das ideias, do Platão, não instrumentalizava. E era essa a minha preocupação. Então, eu fui verificando, e um dia, vendo um livro de um filósofo alemão, Jürgen Habermas, ele tinha um capítulo que defendia isso. E eu comecei a estudar essa parte mais
prática da ética. Foi o que me levou a caminhar nisso. Dando aula pela FGV, tinha um aluno que era lá do tribunal e me convidou para ir lá fazer. O caminho foi esse. Mas eu já tenho fiz na Companhia Siderúrgica Nacional com 9.500 pessoas. Unimed, com 2.800. Então, tem uma série de pesquisas. Não são uns dados assim preliminares, são dados que eu diria consolidados com mais de 20.000 participantes de pesquisas. Então, já dá para a gente fazer algumas afirmações, e eu diria que tristes, porque quando você olha para o cumprimento de regra, valorização para quem cumpre regras, é um negócio assustador. É assustador, pelo menos a percepção que tem. Fala. Professor, primeiro que eu acho que foi muito interessante a explanação, no sentido que é de conseguir demonstrar realmente a ética dentro de uma instituição. Mas agora a minha pergunta vai um pouquinho além. Opa. Identifiquei a maturidade, identifiquei todos os estágios. Já existiu algum projeto onde o trabalho de tentar alterar a maturidade daquele profissional aconteceu com sucesso? Pois é, então, rapidamente eu tinha falado, tem um método que é chamado de discussão de dilemas éticos, que eu não gosto dele porque são reuniões de grupo com uma pessoa, e aí a pessoa faz um comentário, o orientador aí complementa, chama um outro ponto. Eu acho isso, na minha cabeça, muito solto. E aí fala que demora 4 meses para elevar um estágio. Então foi a proposta que eu fiz lá para o tribunal, em fazer isso em 30 dias. Só que eu dei resposta a algo que eu não tinha visto ainda como resposta. Por exemplo, é muito simples quando você olha, para que esse desenvolvimento todo? Para você aprender a raciocinar eticamente. Mas nessa frase aí tem um monte de livros por trás. O que é aprender a raciocinar eticamente? Então, para entender, vamos por partes, tipo Jack. Primeiro, você tem que saber aplicar o imperativo categórico do Kant. Você escolher soluções que possam se tornarem regras universais. Aí vem outra pergunta, como é que eu sei que a solução que eu estou dando pode ser uma regra universal? Eu tive que caminhar por aí. Outra, é óbvio que dentro de organização, e muito provavelmente em qualquer lugar, tomar decisão sem opção nunca é bom. Então, você precisa ter capacidade de criar opções. Eu estou aqui, quero chegar ali, no meu objetivo. Eu posso ir direto pela direita, pela esquerda, por cima, por baixo, estou pensando estrategicamente. Então, olha o problema. Na base do raciocínio ético mora o pensamento estratégico. A minha capacidade de criar alternativas. E isso não era tratado. Aí, outro, eu me tornei capaz de criar regras universais para resolver o meu problema. Qual eu vou escolher? Eu tenho que verificar o impacto da minha decisão no sistema. Decisão número 1, como é que impacta? 2, como é que impacta? 3, como é que impacta? E qual que eu vou escolher? A que produzir o maior bem para o maior número de pessoas. Então, na base do raciocínio ético mora o pensamento sistêmico, que tem 14 habilidades sistêmicas para a pessoa desenvolver. Então, um dos maiores problemas que nós temos para raciocinar eticamente é, primeiro, que não pensamos numa solução universal. Segundo, nas escolas, o nosso pensamento sistêmico e estratégico não é devidamente trabalhado, não é um grande objetivo. E a cenoura, não, como é que fala do bolo? A cereja do bolo é a prática da empatia. Então, o que é que eu fiz? Eu instrumentalizei esse processo. E aí, estou concluindo, e pelos dados que eu já vi, eu acho que houve sucesso. Pela lógica, né? Se você é uma coisa muito solta e você instrumentaliza, então a chance de acontecer é maior, você tem mais na mão. Então, eu estou muito esperançoso com esse resultado. Terminou agora dia 21,
o pessoal está concluindo as atividades e muito provavelmente daqui a uns 15 dias já tenha o resultado final. Fala. Aqui, a gente tem uma tendência nos últimos anos aí a mudar o modelo de gestão, né, que é a gestão funcional, uma coisa bem recente que é a gestão por processo. Sim. Então você para de olhar para o profissional como fazendo parte de um setor que exerce uma função, né, e passa a olhar para um processo que nasce lá no início, né, e termina beneficiando alguém. E para isso acontecer corretamente é necessário que a pessoa tenha uma certa maturidade de raciocínio. Então, até porque quando você para de pensar na atividade que você exerce em um determinado silo funcional, você assim, naturalmente você vai se preocupar com o fluxo daquele processo. Eu acho que você tende a pensar de uma maneira mais madura. Sim. Então, eu queria saber se existe uma relação entre essa gestão por processo e esse nível de maturidade aumentando de forma natural. Olha, eu posso te dizer o seguinte, só é possível elevar o estágio de raciocínio se a pessoa entrar em dissonância cognitiva. Então, você tem duas maneiras de entrar em dissonância cognitiva. Uma pelo aprendizado. Então, você aprendeu, se chegar na hora de usar e não usar, você sofre. Então, um processo eu aprendo, na hora de usar, a cabeça vai dizer, faça. A outra maneira é você implantar os processos e você começar a praticar ideias que não estão na sua cabeça. Aí você entra no primeiro momento no estado de sofrimento, dissonância cognitiva, mas ao longo da prática as ideias vão sendo internalizadas. Então eu trabalho com os dois. Eu trabalho com, por um lado, dando o conhecimento e pelo outro, forçando a prática de novas ideias. Fazendo pelos dois lados. Eu acho que funciona. Agora, uma coisa é você fazer isso daí de maneira aleatória, vai botar um processo novo. Outra é você fazer de maneira determinada, com um objetivo pedagógico. Vou fazer porque o meu objetivo é esse aqui. E não vou fazer porque é para o funcionamento da organização. E você vai ter um subproduto, mas não algo específico. Mas eu acho que é possível, sim. Eu acho que, pelo menos, a gente fica com uma visão diferente dessa questão, né? Dá muitos panos para as mangas. Eu fiz um livro, depois eu vou mandar alguns exemplares para cá, chamado O Amadurecimento Moral do Inferno, que é um livro que trata disso. O inferno é Instituto Nacional de Formação Ética Racional nas Organizações. O inferno é a escola. E tem uma cultura patrimonialista. Então, na verdade, eu usei a metáfora inferno para dizer como fazer para elevar as práticas morais de uma instituição brasileira patrimonialista. Só que eu não fiquei citando autor, nem rodapé. Então, aí é uma história que tem uma fundamentação científica e aí ajuda as pessoas a compreenderem um pouco mais. Acho que é um começo, nós verificarmos aí uma possibilidade. Se tiver, como para mim não tem problema, eu estou refinando a minha base de dados para o doutorado que eu estou fazendo. Se tiver interesse, a mim não custa nada disponibilizar. A pesquisa é um link, a pessoa demora de 10 a 15 minutos para responder. E aí, aqueles gráficos todos aqui, a gente pode dizer como é que a situação está e dar o diagnóstico da situação aqui do tribunal. A situação é essa. Agora, podemos dizer que cabe fazer, mas sem nenhum tipo de compromisso. Se vai fazer, não vai, enfim. Se quiser a fotografia, não me custa nada. É quase uma foto firme da organização, né? Isso. Só concluindo uma coisa. Tem área que trabalha assim. A área onde tem o maior risco. Não tem dinheiro. Finanças, contratos, serviços gerais. E, de fato, quando você coloca
a presença de raciocínios imaturos é elevadíssima nessa área. Só que eu digo, calma, não vai assim não. Quando eu peguei, tirei as pessoas e botei na fazenda de boi, na verdade as pessoas são elevadas, pressionadas pela organização e agindo com raciocínios imaturos. Então é esse o recado que eu posso dar. Tem lugar da organização onde já há uma desconfiança, uma pressão enorme, e isso faz com que as pessoas estejam agindo de maneira imatura, contra a própria essência dela. E isso é muito interessante, porque a pesquisa é capaz de identificar de se as pessoas são, de fato, imaturas, ou se elas estão tendo comportamentos imaturos em função da expectativa que a própria organização tem sobre aquelas áreas específicas. Bom, professor, nós vamos agradecer muito, né, em nome do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, em nome da Escola de Contas. Eu confesso a vocês que eu estou pensando 1,5 milhão de coisas aqui, dúvidas, ideias e desafios. A palavra maturidade, para mim, já tinha um valor muito grande. Hoje ela ampliou esse valor de tal forma, né, e entendimento, que realmente é muito interessante, né? Agradeço muito a presença do senhor. Não tenho nenhuma dúvida de que todos aqui cresceram bastante em termos, né, de conhecimento, de sair um pouco da nossa zona de conforto, né, e refletir a respeito de outras ideias e outros conteúdos. E, sem dúvida nenhuma, nós vamos voltar aos nossos ambientes de trabalho e vamos refletir um pouco mais, e principalmente de que forma nós podemos contribuir, né, conosco e com as pessoas que nos cercam, né, de forma que o trabalho realmente possa vir a ter um resultado que realmente nos orgulhe, né, e que possamos ter um percentual um pouco maior que os percentuais demonstrados ali futuramente. Então, professor, é só agradecer mesmo, porque eu tenho certeza que saímos daqui bem melhores do que entramos, sem dúvida. Gostaria de entregar ao senhor um certificado, se puder.